Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Lembra qual é o assunto, qual é o tema? Uma vida com propósito. Então, nós estamos fazendo uma reflexão do livro de Rick Warren. É um livro um best-seller, que trouxe uma pergunta no seu título: para que estou na Terra? Então, eu estou aqui fazendo uma reflexão sobre este livro. Hoje nós vamos para o capítulo 8. Então, se você já tem me acompanhado, tem visto, né? Tá interessado em entender o seu propósito, fica comigo. Se você entrou aqui por acaso, de repente, meu nome é Elione Salete, sou terapeuta da alma feminina e mentora de microempresárias. E eu estou trazendo esse tema por uma inspiração do Espírito Santo para estar orientando, trazendo a reflexão para quem está pensando realmente em 2025 já, pensando em planejar o seu próximo ano, de fazer as mudanças, sentindo a necessidade de fazer algumas mudanças em suas vidas. Então, esse assunto é para você. Se você está pensando, se você tem se questionado, meu Deus, mais um ano encerrando e o que foi que eu fiz da minha vida? Muitas vezes a gente faz os nossos planejamentos, os nossos sonhos para um ano, e quando chega no final daquele ano, e agora a gente já está, né, no penúltimo mês, e aí começam as indagações. Não sei quanto a você, mas a mim sim, de estar pensando, será que eu estou cumprindo o meu propósito? E muitas vezes a gente não chega nem a esse ponto de trazer esse questionamento. Muitas vezes a gente fica pensando só, tá, e o que foi que eu fiz neste ano? O que é que eu vou deixar? Qual foi o meu legado? Principalmente se você é mãe, vó, como eu sou. Então a gente costuma, pelo menos eu imagino, pensar um pouquinho mais, refletir para poder ver se eu estou no caminho ou se eu não estou. E a maioria das minhas clientes chegam com essa dúvida, com uma angústia muito grande. Muitas vezes não sabem se estão fazendo certo, o que fizeram, se está tudo certo. E muitas vezes não sabem nem o que fazer. Vem com aquela sensação no peito, aquela angústia de não saber se estou indo... Parece que eu não estou avançando. E isso vale para as microempresárias que muitas vezes também têm o seu próprio negócio, já estão ali, o dinheiro entra e o negócio não flui. Às vezes a vizinha do lado, a lojista do outro lado, a empresária do outro lado, tem produtos com qualidades muitas vezes inferior, um atendimento muito diferente do meu, e eu não consigo avançar, né? Por que será? Então, essas pessoas que estão vivendo essa situação, certamente porque já são, né, já têm orado, têm pedido a Deus, são cristãs, ou se não são cristãs, pelo menos estão entendendo um pouco mais da importância de Deus na sua vida, e essas profissionais, essas mulheres, é porque estão prontas para entender do seu propósito, para saber, afinal das contas, o que é que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo é a vontade de Deus, né? E muitos de nós, às vezes, vivemos uma vida inteira com aquela angústia no peito, né, as dores da alma, se questionando e muitas vezes nem entendendo o que é que está acontecendo, aquela insatisfação. E aí a maioria de nós não vem pelo amor, a gente acaba vindo pela dor, né? A maioria das pessoas que buscam pela minha terapia é porque tem algo, já foram lá, já foram cá, e muitas em depressão, ansiedade,
né, tomando faixa preta, etc, etc, e ainda tem aquela angústia. Então, por isso que eu também me especializei para entender um pouco mais da alma feminina, e quando eu fui me aprofundando, eu fui entendendo que precisava entender de identidade, de propósito, conhecer para começar a ser mais plena. Então, baseada nisso, eu estou aqui hoje em nome de Deus, né, pela presença do Espírito Santo aqui me acompanhando, esse Abba, esse Pai maravilhoso que sempre está presente e que, em obediência, entendendo o meu propósito, a minha identidade, quem eu sou, e sabendo que este tempo é temporário e que a gente vai voltar para a casa do Pai, foi aonde que eu estou aqui hoje compartilhando com você, trazendo essa reflexão. Este livro, essa obra de Rick Warren, eu já conhecia há muito tempo. Na época me ajudou muito. Eu tinha meio que deixado ele de lado, pegava para pesquisa, mas também que ele me orientava, né? Uma base muito de orientação. E aí eu estava aqui pensando agora, como é que eu vou fazer para orientar as minhas clientes, os meus seguidores? E aí me surgiu essa ideia de fazer essa reflexão baseada no livro do Rick. Estou cá eu. Vamos estar por 40 dias, hoje é o nosso 8º dia, trazendo cada dia um tema, porque é assim que está organizado o livro do Rick, ele organizou para que cada vez a gente consiga refletir, e isso é maravilhoso, porque traz essa oportunidade de você continuar pensando até amanhã, né, no dia seguinte, quando eu vou trazer o outro capítulo para poder se aprofundar um pouco mais. E é muito importante, se você está aqui comigo, que você coloque ali as suas dúvidas, se quiser comentar comigo, se quiser contribuir, seria muito maravilhoso eu ter a tua presença, a tua interação aqui, que iria enriquecer muito mais, com certeza, a minha reflexão e certamente a sua, onde que a gente poderia realmente ir um pouquinho mais além, né? Então, o tema de hoje é planejado para agradar a Deus. Desde o primeiro capítulo a gente está trazendo essa, nós não, né? O Rick trouxe, eu estou aqui só refletindo, ele organizou de tal forma essa obra, esse livro dele, que faz com que nós vamos crescendo um pouquinho a cada dia. E hoje é para entender, né? Planejado para agradar a Deus. Eu fui planejada, você foi planejado para agradar a Deus. Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Isso está lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse 4:11. Lá no Salmo 149 está escrito assim: o Senhor está contente com o seu povo. Se você já ouviu as minhas lives anteriores, e se não ouviu, eu te convido para ir lá, para entender um pouquinho mais essa sequência. Então, o Rick trouxe realmente esse tema dizendo, né? Você, nós somos planejados para agradar a Deus. Como será? Você concorda com isso? Você já havia pensado nisso? Então, se você ainda não tinha pensado, te convido a ficar aqui comigo e pensar, né? Fazer, pelo menos, acompanhar um pouquinho aqui. No instante que nós chegamos nesse mundo, Deus, lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir o meu nascimento, o seu nascimento. Ele quis que eu existisse, que você existisse, e a nossa chegada aqui neste mundo lhe deu um enorme prazer, porque desde o início da palavra está dito que nós somos sonhados no coração do Pai, que nós somos amados, filhos amados. Então imagina o prazer, eu sou mãe, sou avó, a alegria que é quando eu tenho os meus filhos próximos de mim, mesmo que não estão, quando eles nasceram, quando eles vieram a este mundo. Então Deus, na verdade, ele não precisava nos criar,
Mas ele decidiu nos criar. Para quê? Para a satisfação dele. Então, eu existo, você existe simplesmente para o benefício, glória e propósito e o prazer de Deus. Nós somos suas criaturas. Nós só estamos aqui porque Ele quis, Ele decidiu, né, que a gente viesse para cá. Nós somos criados. Então, assim, ó, por isso que nós precisamos dar, a entender essa satisfação, entender o prazer de Deus. Isso é o primeiro propósito da nossa vida. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus. Então, quando nós, eu, você, entendemos plenamente essa verdade, jamais voltaremos a se sentir insignificante. Como, né? E aí, entre as dores, os bloqueios que eu também trato aqui e trato as minhas clientes, que a maioria de nós ficamos sequestrados lá com as dores emocionais, né? As crenças familiares, ficamos bloqueados, ficamos parados lá porque a gente não teve acesso e entender a nossa verdadeira identidade, conhecer isso, né? Conhecer que nós somos sonhados no coração, não só conhecer, tem muita gente que conhece, mas que não aceita, não acessa essa verdade. Porque o inimigo da nossa alma, ele está sempre à espreita para nos acusar, para que a gente não queira, não tome posse dessa verdade. É isso que é a função dele. E é por isso que muitos de nós não vivemos, e eu demorei para entender isso. E tem muitos cristãos, muitas mulheres que conhecem a palavra, que frequentam uma instituição religiosa, que se dizem, né, que amam a Deus, enfim, pessoas de fé, mas que ainda não entenderam isso, não se apossaram dessa verdade. Então, quando eu espero, sinceramente, que hoje que o Espírito Santo toque no teu coração para que você realmente consiga começar a se abrir, a se deixar acreditar, né, se abrindo para isso. Entender o quão importante nós somos para Deus e como Ele, né, nos considera valioso. E Ele quer nos manter com Ele por toda a eternidade. A gente veio para cá para cumprir uma missão dele, mas que Ele está nos aguardando para voltar. E se você tem dúvidas disso, se você conhece, né, que Jesus veio, cumpriu o propósito de Deus, morreu na cruz para nos salvar e voltou para a casa do Pai. E nós também. Nós viemos para cumprir um propósito de Deus. Então não tem a gente querer ser mais importante. Nós já somos importantes para Deus. Então eu sou filha de Deus, você é filha de Deus. E isso proporciona prazer no coração de Deus. Mais de qualquer outra criatura que Ele criou. Deus, pelo ser humano, tanto que foi num dia que Ele dedicou a nos criar. Os demais dias Ele foi criando a natureza, arrumando, e o homem, no dia que Ele criou o homem, Ele só criou o homem. E lá em Gênesis está escrito, e viu Deus que o homem era bom, e era muito bom. Todas as coisas que ele via que era boa, ele dizia que era boa. Mas quando Ele criou o ser humano, Ele viu que era muito bom. Era especial, era diferente. Ele criou para que sejamos filhos. Lá em Efésios 1:5 diz assim, está escrito, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Sempre foi o prazer e a vontade de Deus. Desde que Ele criou Adão e Eva, colocou aonde? No paraíso, no Éden. Pecaram, erraram, e por conta disso, toda a humanidade pecou. E pecamos. Mas isso não significa que Deus não nos ama, não continua amando Adão e Eva.
Então, na verdade, assim, ó, um dos maiores dons que Deus nos concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Por que será isso? Porque Ele criou, né, os nossos 5 sentidos, foi Ele que nos deu as emoções, para que a gente pudesse experimentar essas sensações, entender desses prazeres. E o que Deus continua querendo? Ele deseja que você, nós saibamos apreciar a vida, não apenas como suporte. O motivo pelo qual nós podemos sentir prazer é que Deus nos fez a sua imagem. E Deus teve prazer em criar o homem, prazer em nos criar. Faz sentido para ti? Você já havia pensado nisso? Compartilhe aí comigo. Como é que você está entendendo isso, né? Então eu te faço uma pergunta, né? Com que frequência esquecemos que Deus também tem emoções? Você já havia parado para pensar isso? Já tinha essa informação? Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado, encolerizado, sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta, até mesmo ri. Aonde que eu encontro essas passagens? Gênesis 6:6, Êxodo 20, versículo 5, Deuteronômio 32, versículo 36, Juízes 2, versículo 20, 1 Reis 10, versículo 9, 1 Crônica 16, versículo 27, os Salmos 2, 4, 5, 18, 19, os Salmos é o que mais tem, né? Em Ezequiel 5, 13, 1 João 4,16. Lá tá, cada uma delas, né, no Salmo 147, por exemplo, está escrito assim, ó, dar prazer a Deus é como se chama adorar. A Bíblia diz, o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Olha só. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Como diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração. Vocês entendem? Então agora, nesse momento, o Rick está trazendo só alguns aspectos. Seria muito longo falar, né, de todas as formas de adoração. Ele traz um exemplo que os antropólogos percebem que a adoração é um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura do nosso ser. Então é uma necessidade intrínseca, né, de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual o Senhor nos fez com esse desejo, e é o que Ele anseia por adoradores, Jesus disse que o Pai procura adoradores. Já lá quando Jesus estava aqui lá em João, capítulo 4, versículo 23, ele diz, bem-vinda, minha irmã querida, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Lá ele já diz, o Pai procura por adoradores. Então, dependendo da sua formação religiosa, pode ser que você precise ampliar a sua compreensão do termo adorar. Você talvez vincule essa ampliar, né, sua compreensão, né? Às vezes você vincula isso à palavra, a cultos na igreja, em que haja cânticos, orações e pregação. Como que você imagina para você o que é adorar a Deus? Por que Deus procura, o Pai procura adoradores? Como que você se imagina? O que é adorar para ti? Então, a adoração, ela pode incluir vários elementos. Mas adorar também deveria ser, e é o que o Pai quer, o nosso estilo de vida, adorar a Deus.
Se nós confessamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, que a gente confia, acredita no Pai, que Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, é isso que Deus nos busca, nos quer como adoradores. Fazer disso um estilo de vida, adorar a Deus sempre. Então, a adoração é muito mais que música. Você pode adorar através da música? Pode. Mas é uma opção de adoração, né? Para muitos, adorar é sinônimo de música, e não é só. É um exemplo de adoração. Então, muitas vezes nós nos perdemos nesse sentido, que nós acreditamos que é só isso, né? Que todos os momentos de culto são um ato de adoração. Sim, a adoração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão de pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para estudo posterior, ofertar, o batismo, a ceia, assinar um cartão de compromisso e até cumprimentar os outros. É uma forma. Se você estava na live de ontem, você vai lembrar que ali tinha de que forma que a gente, né, pode estar se comprometendo, demonstrando que eu sou cristão, que eu realmente estou vivendo o meu propósito. Então a música é uma das formas, né? Lá em Gênesis 4:21, né, diz assim, que na verdade a adoração é muito anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até Gênesis 4:21. Ali não falava, né, da música como que era. O mais grave de tudo isso, segundo Rick, é quando se utiliza o termo adoração em alusão ao estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção. E depois vem o louvor e a adoração. Então é nessa sequência que a gente, né, muitas vezes vai ficando e acreditando que é só isso. Então a adoração ela não tem nenhuma relação com estilo, com volume, o andamento de música. Deus ama todos os tipos de música, né? Porque Ele inventou. Mas o que se trata de música, né? As lentas, as rápidas, as suaves, as antigas, mas todas elas que exaltam o nome dele. Todas elas para adorá-lo. Né? Quando ele fala tipo de música, não está falando das músicas mundanas, né? Que muitas vezes estão exaltando ali outras coisas, outras pessoas, colocando ídolos no lugar, né? Adorando pessoas. Não. Mas todo o hino que ele se volta para a adoração do Senhor, Deus gosta dos vários estilos. Então, os cristãos frequentemente discordam do estilo de música a ser utilizado na adoração. Tem várias linhas, cada um pensa de um jeito, mas hoje em dia tem muitos que já estão chegando a um acordo de entender, né? Qual o estilo de música que vai ter para adoração, para glorificar, enfim. Cada um. Mas isso é muito importante, a gente definir a música cristã, uma letra cristã. Então, é a letra que torna uma canção sagrada. Não é a melodia. Não existe melodias espirituais. Rick diz, se ele tocasse para uma música sem a letra, não haveria como saber se é ou não canção cristã. Outra forma de adoração, tá? Então a música é uma forma de adoração. A adoração não é para o nosso benefício próprio. Então a gente não precisa achar que é para minha adoração nunca. Sempre é para exaltar a Deus. Sempre é para Ele, por Ele e para Ele. Então também muitos de nós confundimos isso, né? Que se a gente não aproveita, né, não sabe adorar, entendendo, tendo essa clareza, a gente acaba se perdendo, né? Então nossa motivação precisa ser glorificar e agradar ao Criador. Esse é o foco do cristão. Saber que é para isso, que a gente tem que glorificar e agradar a Deus.
Lá no capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos, sem que o significado fosse levado em consideração. E aí o coração de Deus não é tocado por adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinada por homens. Lá em Isaías 29 já tem uma advertência de Deus para o ser humano nesse sentido. Tá fazendo sentido para você? Então, a adoração, ela não deve ser parte da minha vida, da sua vida. Ela precisa ser a nossa vida, a minha vida, a tua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos da igreja, pois não foi dito: estejam sempre na sua presença. Salmos 105, versículo 4. E cantem glórias e louvores ao Senhor, desde o nascer ao pôr do sol. Olha só. Por isso que adorar a Deus é estilo de vida. Então lá na Bíblia as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Então louvar deve ser a sua primeira atividade, assim como abrir os olhos de manhã. E também deve ser a última. Então quem entende o que é adoração, não é só você tirar uns minutinhos por dia para louvar e muito menos para dormir. Lá Davi escreveu assim: eu darei graças ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará. Lá no Salmos 34 ele faz isso. Então lá no Salmo 5, versículo 3, no Salmo 63, no Salmo 119, tem que desde o nascer ao pôr do sol. Eu preciso adorar ao Senhor. Então, para a gente ter um pouquinho mais de clareza assim, cada atividade, tudo que eu faço durante o dia, ela pode ser transformada num ato de adoração. De que forma? Quando realizada com louvor, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz também lá em 1 Coríntios 10, 31, diz assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha só. Então, nós precisamos trazer Deus para o nosso estilo de vida, nosso pensar, nosso acordar o dia todo, não é só um momento ou nos momentos de dificuldade. Então, aí você deve estar imaginando assim, tá, mas como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Como isso? Então, assim, como que eu faço tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante as atividades. Nos teus afazeres domésticos, quando tu vai falar com uma pessoa, imaginar como Jesus falaria com aquela pessoa. Lá em Colossenses 3:23 está escrito assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Olha só a profundidade disso. Então, este é o segredo do estilo de vida em adoração. Fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. A Bíblia diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, ou seja, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear a Deus, como se fosse uma oferta. Romanos 12:1 fala isso, tá? O trabalho torna-se adoração quando você dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. Uau! Você já havia pensado? Como é fácil? É a gente, aqui ó.
Você deve estar pensando, eu pensei quando eu li isso e quando eu entendi que procuro estar vivendo isso, que é um grande desafiador, por quê? O inimigo da nossa alma está à nossa espreita. Lá desde o ventre materno, a gente traz essas dores emocionais. Por mais que a palavra diz que nós já fomos salvos, a gente foi liberto, nós continuamos pecadores sim, mas a gente tem que estar atento. Mas Deus já nos libertou, Jesus já nos libertou e a gente não acessa isso. É como se a gente estivesse presa dentro de um cativeiro e Jesus está lá do lado de fora dizendo assim, ó, filha, venha. Ele não pode entrar lá e tirar. Ele pode, se ele quiser, mas existem leis espirituais e são respeitadas pelo Pai. Então, sou eu, sempre a porta tem que ser aberta por dentro, a fechadura está ali na porta, é só eu virar e sair, e eu não. Eu, você, quantos anos eu fiquei presa nisso sem ter essa compreensão, meu Deus. Então, essa experiência da gente entender, né? Como que é isso? É difícil? Não. É desafiador? É. Porque eu preciso dar o comando aqui da minha mente. É ela que me aprisiona e a minha alma também foi aprisionada lá. Das dores, dos bloqueios, das questões, das heranças espirituais. E aí eu fico presa ao passado e não vivo. Se eu vivo o presente, se eu coloco sempre Jesus no comando, adorando a Deus, entendendo que tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor. Isso é um exercício, isso é uma tomada de decisão. E começa aqui, para chegar no coração, limpar a alma, comandar, deixar o Espírito comandar a nossa alma, porque Ele sabe que é assim. Entendendo? Fazendo sentido? Então vamos pensar assim, ó, o tema da reflexão de hoje. Essa é uma afirmação. Eu, você, nós somos planejados para agradar a Deus. Ou como foi falado aqui. Então, para lembrar do versículo do Salmo 149, versículo 4, que diz assim: o Senhor está contente com o seu povo, ou seja, está contente com o povo que adora. Então, para você começar a exercitar amanhã já, hoje, agora, né? Pensa no que você pode realmente fazer. Alguém da casa, alguém próximo, para quem que você vai começar a imaginar assim? E aí a pensar, o que é que eu posso fazer como se fosse para Jesus, para adorar a Jesus, para me tornar um adorador. Como? De que forma? Esse é mais um degrau para você entender o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para entender assim, eu estou aqui, porque o Pai me colocou aqui. E o que é que eu estou fazendo em troca disso? Ou para honrar a confiança dele. Vocês entendem que a gente fica preso, e eu entendo isso porque eu vivi muito isso, quanto que eu fiquei presa a muitas coisas e por isso não conseguia entender, e também por falta de conhecimento, por falta de entendimento, de conhecer a palavra. Sim, também, exatamente, Gi. Isso já é algo muito maravilhoso. Mas também a reflexão de hoje é baseada, né? Isso já é algo grande, mas assim, ó, nas mínimas tarefas que eu vou fazer. Quando eu cuido do meu corpo, quando eu vou fazer a minha higiene pessoal, quando eu vou arrumar a mesa para minha refeição, né, da minha família, dos meus filhos, tudo isso, sabendo que eu estou fazendo isso, né? Então,
escolham aí alguma coisa. De que forma, se a gente acha que é melhor realmente mandar uma mensagem, isso já é um começo. Em nome de Jesus, estou mandando para você. Muitas vezes a gente esquece de orar pelas pessoas, né? Ser grata a Deus, pela vida, por tudo. Então, ali, né? Tu chegou agora, mas depois tu pode assistir melhor esse vídeo para entender um pouquinho mais do que é isso. Então, minhas queridas, gratidão enorme pela presença de vocês, pelo carinho. Sou grata a Deus pela vida de cada uma de vocês e eu honro cada uma de vocês por estar aqui hoje me ouvindo, me fazendo companhia e querendo sim, né, contribuir com essa reflexão, né, que o Rick Warren foi tão feliz quando ele escreveu esse livro, e hoje eu estou aqui tendo a oportunidade de conversar com você sobre isso. E se você realmente quer entender um pouco mais do seu propósito, quer aprender como ser adorador, né, entender que nós somos como agradar a Deus. Então, ontem foi falado bastante sobre essa situação, de que forma que eu posso fazer isso. Então, hoje, a nossa reflexão ela é encerrada aqui, e essa parte é bem importante, que é uma parte que já começa a abrir para a gente entender dentro dos propósitos. Esse, na verdade, é o primeiro propósito, que nós somos planejados, né? O Senhor vai plantar esse povo, né? E eles serão fortes e belos como os carvalhos, darão glória a Ele. Foi para isso. Deus nos colocou aqui para entender isso. E aos poucos a gente vai descobrindo, afinal das contas, o que é que eu vim fazer aqui. Então, tudo que eu faço, todas as coisas que nós fizemos, precisa ser para adorar a Deus, para a glória dele. Então, muitíssimo obrigada, gratidão enorme, eu honro a tua vida por estar aqui comigo. Até amanhã. Amanhã é o capítulo 9, entendendo? Amanhã é o tema da nossa live, né, para ter um aprofundamento. Como eu disse, cada dia é um degrauzinho para a gente chegar no propósito, para você conseguir entender, né, o que é uma vida com propósito. Porque Deus nos colocou aqui. Então, hoje a gente está, né, fomos planejados para agradar a Deus. E amanhã, então, para você ficar ali querendo entender um pouquinho mais, né, ficar esse momento aqui comigo, né, me fazendo companhia, me dando o apoio que eu preciso para estar aqui. Então, amanhã, olha só, o que faz Deus sorrir? Né? O que faz Deus sorrir? Então, amanhã, o sorriso de Deus é o objetivo da minha vida, da sua vida. De que forma? Então, amanhã, se você quer entender um pouco mais, fica comigo. Um beijo no teu coração, muita gratidão pela tua presença. Obrigada, Pai, obrigada, Espírito Santo, obrigada, Filho, por estar conosco nesse momento. Te louvo e te bendigo pela vida de cada uma das tuas filhas que estão assistindo e que vão assistir em breve esse vídeo. Obrigada, Senhor.